Geralmente, quando a gente pesquisa sobre um caso criminal, a gente fica sabendo das informações de forma mais geral. A gente fica sabendo dos acontecimentos mais importantes, o histórico dos envolvidos, a condenação e por aí vai. Porém, na graphic novel Green River Killer, a gente acompanha o caso através da investigação dele. E é sobre essa obra que a gente vai conversar hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! O assunto do vídeo de hoje é essa belezura aqui, lançamento da Dark Side Books, que eles mandaram pra gente. E antes de eu saber sobre a abordagem dessa HQ, eu já fiquei super interessada nela. Eu fiquei super interessada mesmo, meu rabinho começou a balançar, porque fiquei com vontade de ler. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e eu quero muito saber se vocês também se interessaram. Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, já confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal, porque é muito importante que você esteja para não perder nenhum conteúdo da Terra do Medo. A gente também tem o Seja Membro, que fica aqui do lado do botão de inscreva-se, caso você queira participar dos membros do canal. Tem alguns mimozinhos, algumas coisinhas. E a gente também tem o Apoia-se, que tem ali algumas recompensas também. Dá uma olhadinha. O link de tudo tá aqui na descrição. Vamos então falar sobre essa coisa linda aqui. Agora é o momento. Assim que a Darkside lançou a graphic novel, ela já mandou aqui pra Terra do Medo. E, como eu falei, quando eu vi a divulgação, eu já fiquei assim... eu quero! E, gente, assim que chegou aqui em casa, eu já passei na frente de todas as leituras. Eu nunca fui muito de ler quadrinho, nunca fui muito de ler graphic novel. Eu li, há um tempo atrás, The Walking Dead. E quando eu falo há um tempo atrás, é bastante tempo atrás. Eu sempre esqueço que a gente tá em 2021 já. Mas, assim, eu era adolescente e eu também costumo ler, de vez em quando, mangá. Só que eu nunca me animei tanto quanto livro de literatura, sabe? Só que no momento que eu comecei a ler Green River Killer, gente, eu não parei mais. Simplesmente isso. O assassino do Green River ficou muito famoso porque ele fez muitas vítimas, e em sua maioria eram mulheres, garotas de programa. Além disso, a investigação do caso durou cerca de 2 décadas. No fim das contas, descobriu-se que o assassino era o Gary Ridgway e ele já tinha sido até interrogado sobre esse caso. Mas o assunto desse vídeo não é o assassino do Green River em si. Na verdade, a gente vai falar mais sobre o olhar, pela visão que essa HQ acaba abordando o caso. E pra gente conversar um pouco sobre como essa HQ acaba abordando o caso, eu vou voltar lá no que eu falei na abertura desse vídeo. Quando a gente pesquisa sobre um caso ou joga no YouTube, assim, pra procurar, pra ver alguém falando sobre o caso, geralmente a gente vê tudo que aconteceu de uma forma muito geral, quase que uma forma soberana, né? Depois que tudo tá resolvido, ou pegam as informações ali que já tem sobre o que aconteceu, junta tudo e a gente tem uma visão geral mesmo do caso. A gente geralmente tem já a motivação, como que a investigação agiu, qual método a investigação usou, condenação quando tem. E isso eu tô falando de uma forma bem geral mesmo, geralmente acontece dessa forma. Em resumo, a gente sabe da história o máximo de detalhes que couberem em uma matéria, num vídeo no YouTube, num documentário. Quando eu li o título dessa graphic novel, eu pensei que ia ser dessa forma que eles iriam abordar o caso. Pensei que ia ter esse olhar mais geral, ia trazer as informações. Porém, eu tive uma surpresa muito boa. Logo no começo, a gente tem a introdução, que foi escrita pelo Bendis, que é um conhecido do Jeff Jensen, que é o autor da HQ. E tem uma coisa que o Bendis fala na introdução que eu concordo demais, que era: o que o Jeff tem nas mãos é uma história que só ele pode contar. Isso porque o Jeff é o filho do cara que foi o detetive-chefe na investigação do assassino do Green River. E ele decidiu escrever uma graphic novel sobre isso. A graphic novel foi escrita pelo Jeff Jensen e as ilustrações, que, meu Deus, são maravilhosas, são do Jonathan Case. E essa edição foi lançada pela Caveirinha, pela Dark Side Books, nesse ano, 2021. Ou seja, gente, cheirinho de novo. A história gira em torno do Tom Jensen e, gente, como a gente consegue se apaixonar por esse personagem? Ele é o pai do Jeff, mas eu já pensei assim, gente, sou da família. Já senti um pequeno apego. A gente acompanha ele desde o começo da carreira como investigador, o momento em que ele entrou na investigação do Green River, e é aí que a gente fica até o final da história. A graphic novel começa no prólogo, que se chama 1965, que conta uma parte do caso, mas antes de tudo acontecer. Antes
até de ter algum suspeito e antes de ter um assassino do Green River. Agora eu vou contar um pouco da história real, um spoilerzinho, pra falar pra vocês um pouco do prólogo. Quando Gary Ridgway, ele era adolescente, ele pegou uma criança, ele abordou essa criança e levou pra uma floresta. Chegando lá, ele golpeou ela com uma faca. Quando essa criança perguntou pra ele, a criança tinha 6 anos de idade, quando a criança perguntou pra ele por que você tá fazendo isso, ele falou que queria saber qual era a sensação de matar uma pessoa. E simplesmente abandonou o menino lá. O menino conseguiu sobreviver, mas até então a gente não sabe disso, se a gente for depender só da graphic novel. Porque a partir daí, a gente já vai acompanhar o até então cotidiano normal do Tom Jensen. Porque até então tá normal. Porque depois que o bicho pega, na hora que ele começa a investigar mesmo o caso. A história aborda como ele entrou na marinha, como ele se tornou detetive, o casamento dele, como ele conheceu a esposa, como o trabalho acaba interferindo na vida. E realmente isso é uma coisa que acontece bastante nesse caso, porque interfere muito. Toda a investigação do assassino do Green River interfere muito na vida do Tom. A partir do momento que o Tom Jensen entra na investigação do caso do Green River, e olha, vou te falar que ele entra de cabeça na investigação, a história varia entre passado e presente, e isso acontece de uma forma bem fluida. Como eu já falei aqui nesse vídeo, esse caso demorou muito a ser resolvido, então a gente tá abordando ali a situação, porque depois que a gente vê o caso resolvido já, é muito bom, né? Porque o cara já tá preso, a gente já sabe o que aconteceu, e parece que todos os anos de investigação aconteceram assim. Só que não foi assim. Então, a partir dessa abordagem, a gente vê que o investigador no caso, porque eu tô super íntima, né? Você viu, né? Mas a gente vê as frustrações dele, os momentos que ele fica mais próximo de resolver, os momentos que ele não fica tão próximo assim. A gente vê os momentos em que ele quase perde a esperança, e mesmo quando ele quase perde a esperança, ele se engana falando que ele não está perdendo as esperanças e fala que as pessoas não perdiam as esperanças. Tem esperança ainda, a gente vai pegar esse cara. Uma coisa que ajuda muito nessa fluidez, nessa coisa de passar no passado, no presente, são as ilustrações. E, gente, maravilhosas. Mesmo sendo em preto e branco, a gente vê como Jonathan Casey trabalha as expressões dos personagens, a forma que eles vão envelhecendo, que é muito sutil e ao mesmo tempo é muito marcante. A gente começa a perceber o Tom, por exemplo, que a gente vê ele mais jovem e vê ele mais velho. A gente vê a mudança de expressão nele, as mudanças físicas, que acompanham muito as mudanças na personalidade dele. O próprio Gary, que é o assassino, ele aparece em 3 momentos na vida dele, que é quando ele é adolescente, quando ele tá em ativa como serial killer, e ele mais velho quando já tá ali mais pro final da investigação. E é muito bacana o quanto a ilustração trabalha muito perto da história. Elas são um conjunto mesmo, e a gente dá pra ver isso, porque tem muito isso que eu falei da expressão do personagem, as formas físicas deles sendo complementadas pela personalidade deles. Ao mesmo tempo que a história não dá muitos detalhes, como um documentário, por exemplo, a gente consegue perceber em cada momento em qual pé a história tá. Se tá mais longe de ser resolvida, se encontraram alguma coisa importante. E às vezes, lá no final, a gente vai entender uma parada que foi citada lá no começo. Então a gente vê que a história é muito amarradinha, o que é muito importante se a gente for levar em consideração que a gente tá falando de uma história que foi fortemente baseada numa história real. E eu acho muito bacana como essa história aborda um outro olhar sobre uma história que é muito conhecida. Porque o assassino do Green River, gente, é muito famoso, é muito conhecido porque ele foi um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo a gente tá vendo essa história de uma forma que a gente nunca viu antes, porque é a partir da vida do detetive. Então a gente vê como isso interfere na vida pessoal dele, na família, nos hábitos que ele tem, porque a gente vai ver que ele tem a coisa do fumar, que tem muito a coisa do fumar. Você viu? Uhum. A coisa do fumar. Ele fuma, gente. E o fato dele fumar tem muito a ver com a investigação, em como ele tá ali no pé da investigação mesmo. A coisa do fumar. Acho que eu nunca vou superar isso, a coisa do fumar. E esse é um trabalho que eu realmente acho que as pessoas acabam levando muito pra casa, né? Porque você tá lidando com coisas muito pesadas. O assassino do Green River, gente, eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo, mas ele fez 48 vítimas confirmadas. É muita gente mesmo. E eu tava pesquisando assim na internet e eu vi uma lista com o nome de todas as mulheres que ele matou. E, gente, é uma coisa que é pesada demais. Você vê o nome das pessoas lá, você vê que é
Cada uma delas foi uma vida que ele tirou. Então você pensa, o Tom, ele tava investigando um cara que tava fazendo isso, ceifando a vida de várias pessoas, e ele tinha que achar esse cara, ele tinha que parar com isso. Essa não era uma responsabilidade pessoal dele, não era uma coisa que era responsabilidade só dele. Não, ele tava fazendo parte, ele era o detetive-chefe de uma investigação que ia culminar na prisão desse cara, pra ele ser preso, pra ele parar. Mas eu imagino que a gente leve muito pro pessoal quando a gente tá envolvido numa parada dessa, sabe? A gente também vê muito contato com a família das vítimas, porque o policial vai lá e tem que falar, olha, sua filha foi assassinada pelo tal... Então é um negócio pesado, não é um negócio leve. Então eu imagino que é um trabalho que você leva muito pra casa, mesmo sem querer. E um exemplo disso, que tem inclusive na história, é que a Charlotte, que é a esposa do Tom, consequentemente mãe do Jeff, que é o autor da HQ, ela considerou que o Gary, ele acabou estragando uma memória muito boa deles, porque eles descobriram, depois de um tempo, que um dos casamentos do Gary foi na mesma capela que eles se casaram. Então, ela meio que, quando lembrava do casamento, acabava lembrando do caso. E o Tom faz uma surpresa pra esposa dele, ele leva ela até uma praia que tem um valor sentimental pra eles, e aí eles se casam novamente pra eles terem uma nova lembrança de casamento. Eu não tô dando muitos spoilers da HQ, porque eu, sinceramente, quero muito que vocês leiam, caso vocês possam, caso vocês tenham oportunidade. Inclusive, eu vou deixar o link dela, como sempre, a gente sempre deixa o link aqui na descrição quando a gente fala de algum livro. Eu vou deixar, se vocês se interessarem, comprem, leiam, porque eu recomendo muito. Mas, de qualquer forma, mesmo se eu falasse o caso aqui agora pra vocês, não é um spoiler, né, gente? Porque aconteceu na vida real, então é spoiler da vida. Então acaba que não é spoiler. De qualquer forma, quando eu comecei a ler, eu já conhecia o caso, só que eu pesquisei tem muito tempo, então eu não lembrava de detalhes. Então, às vezes, eu me pegava lendo e vinha uma coisa que os investigadores tinham que resolver. E eu ficava assim, gente, eu não lembro se resolveu dessa forma ou de outra. Então eu ficava me segurando pra não pesquisar no Google, pra eu saber naquele momento ali, quando eu lesse, como se eu estivesse vivendo naquele momento. É sobre isso. Em certo momento a gente acompanha um acordo que o Gary fez com a polícia pra ele ser poupado da pena de morte, em que ele ia falar onde estavam escondidos alguns corpos de algumas vítimas. Mas algumas, tá? Algumas. Porque ele fez muitas vítimas. O Gary foi condenado por 48 homicídios, mas mesmo assim, ele falava que era por volta de 71, assim. Mas pode ser até mais, porque ele nem lembra. Ele não lembra de todos e ele também não lembrava onde ele tinha descartado e enterrado as vítimas. Esse acordo é aceito e a gente até vê como foi aceito, porque tinha gente que não queria aceitar esse acordo ali dentro da investigação, porque ele ia ser poupado da pena de morte, e a gente vê como isso aconteceu, e esse é um momento que a gente chega num ponto bem complicado e um ponto que dá uma discussão bem bacana. Por quê? Enquanto o Gary tá ali na investigação, ele tá meio que colaborando, mostrando onde estão as vítimas, ele fica um tempo vivendo em um certo ambiente para que os policiais tenham fácil acesso a ele, vamos dizer assim. E quando ele tá lá, ele é tratado igual gente. E é muito estranho isso que eu tô dizendo, mas vocês vão entender. A gente costuma chamar essas pessoas que fazem esse tipo de atrocidade, e eu falo até de mim mesma às vezes, de chamar essas pessoas de monstros. Só que, na verdade, essas pessoas não são monstros, elas não passam disso, de gente. E é muito louco a gente pensar nisso, né? Eu até trouxe essa abordagem no vídeo que a gente fez sobre o Estripador de Yorkshire, vou deixar aqui no card e o link na descrição, em que quando o Estripador de Yorkshire foi pego, as pessoas ficaram baqueadas. Porque o cara tava passando um rodo nas garotas de programa, fez um terror em Yorkshire, louco, que ninguém tava saindo de casa em paz, e o cara era isso, era uma pessoa, um homem, mirradinho, que, enfim. E as pessoas estavam esperando uma coisa completamente diferente. Um monstro, sabe? Na história, a gente vê que o Gary, ele escova os dentes, toma banho, ele almoça, dorme num colchão macio, tem esposa, tem um filho. E ele entrou nesse acordo justamente porque ele não queria perder a vida dele. Afinal, quem tem cu tem medo. Sendo que ele mesmo tirou a vida de várias mulheres. E elas não tiveram essa escolha, esse trato de vamos fazer esse acordo aqui então, pra eu continuar viva? E eu não quero que vocês confundam aqui como se eu estivesse apoiando pena de morte. Pelo contrário, sou bem contra a pena de morte. Mas
é muito importante a gente pensar nessa dicotomia, principalmente nesse caso, porque a gente pensa mesmo que não, tá uma coisa muito longe da gente, é uma pessoa muito monstruosa, e na verdade não. A verdade é que os seres humanos têm a capacidade de serem maus. No final da graphic novel tem um momento que fala ali, pra saber mais. Aí lá fala que a história foi baseada em fatos, fala o que foi mudado, o que não foi, tem um personagem específico que na verdade ele não existe, na verdade ele é a junção de várias pessoas, vários indivíduos. E uma coisa que eu achei muito bacana que tem nessa parte também é que as vítimas eram, em sua maioria, garotas de programas. Pessoas que trabalhavam com prostituição. Só que elas não eram só isso. Elas eram mães, filhas, amigas, irmãs. E a gente vê isso também na HQ. Porque tem a questão da família, quando tem que ir lá e avisar que aconteceu isso, tá desaparecida. Então a gente vê que são pessoas, sabe? E nesse trecho também fala que vários motivos podem ter levado essas pessoas a trabalharem dessa forma. Eles aconselham também muito a gente procurar na nossa cidade, no nosso estado, meios de ajudar essas pessoas, ONGs, porque tem como ajudar essas pessoas e muitas vezes elas precisam mesmo de ajuda. No fim das contas, gente, eu recomendo muito que vocês leiam essa graphic novel, até se você não tem o costume de ler graphic novel, sabe? Só de você gostar de investigação, true crime, você já vai adorar. E se você se interessou em saber mais um pouco sobre a história do assassino de Green River, fica de olho aqui na Terra do Medo, porque vem aí. E sobre o podcast, gente, um recadinho. Já passou da hora da gente trocar de temporada, não é mesmo? Pois bem, isso vai acontecer. Essa semana agora a gente já entra em outra temporada. Aproveitar que a gente tá falando... Oi, meu amor! Acordou a Margarida? Aproveitar que a gente tá falando de uma graphic novel que foi baseada em fatos. O tema da próxima temporada de podcast do Na Terra do Medo é justamente essa, baseado em casos reais. Então a gente vai falar sobre filmes que foram baseados em fatos e a gente vai falar sobre o caso ou no próprio episódio, ou então a gente vai trazer um vídeo sobre. Então, gente, se vocês tiverem indicações, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Aproveita que você tá aqui, assiste esse vídeo aqui, que é onde eu indiquei Livros de Sangue, também da Darkside. Ou então, assiste esse aqui, que eu falei sobre o Estripador de Yorkshire. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!